Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Muita gente se pergunta qual o preço teto de uma ação, mas nesse vídeo vou te mostrar uma maneira simples que você mesmo pode fazer de como você pode calcular esse preço teto usando duas famosas ações pagadoras de dividendos com base no famoso método de Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores pessoa física conhecidos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para notificações de novos vídeos e comenta aí embaixo que método você usa para escolher boas ações. Bora pro vídeo? A estratégia principal na busca do preço de uma ação é bem simples. Em primeiro lugar, a gente vai observar as boas pagadoras de dividendos. E como se faz isso? Observando o histórico recorrente de pagamentos de proventos. Então, se uma companhia tem um longo histórico de alguns anos pagando proventos, ela já se torna uma candidata a atender o perfil de quem procura uma renda passiva e automaticamente entrar na carteira de quem visa aumentar seus rendimentos. Também iremos procurar empresas de setores perenes. Isso porque nosso objetivo será blindar nossa carteira com empresas que já tenham um bom período de vida e que já tenham passado por várias crises. Mais para frente, a gente vai ver que tipos de empresas são essas. E dentro desses tipos de empresas, vamos procurar aquelas que possuam um histórico de lucros consistentes e recorrentes. Isso porque os dividendos a serem pagos por uma companhia são frutos dos seus lucros. Se uma companhia não lucra, não gera dividendos e assim não nos traz uma renda passiva recorrente e não ajuda no processo de aposentadoria e liberdade financeira. E com a companhia gerando lucros recorrentes, podemos buscar uma consistência em seus pagamentos passados nos últimos 3 a 5 anos. Isso é importante para nos trazer maior previsibilidade e assim termos mais confiança na empresa quando se fala em recorrência de renda passiva. Como um exemplo, podemos olhar para os lucros da Taesa, uma importante transmissora de energia. Percebam que os lucros são recorrentes, nunca retornando prejuízo e seu histórico de pagamentos ininterruptos de dividendos é constante. Então isso ajuda muito na hora de se escolher um ativo que nos forneça um fluxo de caixa anual e assim traga mais renda passiva aos sócios da companhia. E como já disse anteriormente, vamos buscar empresas de setores perenes blindados de crise. E que setores perenes são esses? Esses setores fazem parte da filosofia do método Barsi de investir e são compostos por essa sigla aí, a BEST. São compostas por bancos, elétricas, seguradoras, saneamento e telecomunicações. Então, no longo prazo, esses setores têm se mostrado bem resilientes e à prova de crises, somente importando aqui se a empresa gera lucro e distribui dividendos para os seus acionistas. Agora você deve estar se perguntando, como calcular o preço teto de uma ação? Em primeiro lugar, nós vamos procurar empresas que possuam esse histórico de dividendos de no mínimo 3 anos, sem deixar de pagar nenhum período e que tenham lucros consistentes. E para calcular o preço teto da ação, basta a gente calcular a média de rendimentos distribuídos no período analisado. E se a gente puxar os dados de 3 anos de pagamentos dos proventos, vamos fazer a média desses pagamentos. E dessa média, vamos dividir esse resultado por 6%. Essa porcentagem é a mínima que a empresa terá que render para pagar bons dividendos, na análise de Luiz Barsi Filho. O Barsi gosta desse número mágico aí. Mas você pode puxar esse número mais para cima e exigir um prêmio maior justamente por estar correndo o risco da renda variável. Com isso, uma carteira formada desse jeito tem grandes chances de ser vencedora no longo prazo. E para ilustrar o que eu estou falando, eu estou aqui com o site do Status Invest aberto e a empresa que eu escolhi para dar o exemplo é a Taesa. E vamos aqui na parte de proventos, no histórico de proventos. E se eu colocar aqui no prazo máximo, a gente pode ver o seguinte, que ela teve pagamentos ininterruptos de dividendos. E a conta que a gente vai fazer é bem simples. Basta você pegar sua calculadora e somar os últimos 5 proventos. Eu prefiro somar os últimos 5. Quanto maior o histórico, melhor. Então eu vou somar aqui 1,76 mais 2,78 mais 1,89 mais 3,21 mais 4,50. Faço a média, ou seja, divido pela quantidade de anos, divido por 5 e agora divido por 6%, que é a regra mínima estabelecida pelo Barsi de remuneração de proventos. E aí a gente chega no seguinte número.
47,13. Então, usando esse método, o preço teto de Taesa teria que ser R$ 47,13. Mas a ação está sendo cotada no momento que eu gravo esse vídeo, a R$ 36,20. Então, ela tem um potencial de subida, se a gente pegar e dividir pelo preço que ela está sendo cotada, de aproximadamente 30%. Ou seja, você ganha em duas frentes, tanto na valorização da ação, quanto nos proventos recebidos. Então, Taesa estaria bem descontada usando esse método. Mas eu posso fazer com outra ação. Se eu for procurar aqui as ações da Sanepar, aí eu posso fazer a mesma coisa. Venho aqui embaixo, na parte de proventos, puxo o máximo, agrupo por ano e faço a mesma conta. Então eu vou somar aqui 0,22 mais 0,22 mais 0,29 mais 0,20 mais 0,22. Divido por 5 e agora divido pela regra mínima de proventos, que é de 6%. Ou seja, a ação teria que ter o seu preço teto em R$ 3,83, sendo que ela está cotada a quanto? A R$ 3,83. Ou seja, o mercado já está precificando esse recorrente pagamento de dividendos, não tendo assim nenhuma margem de segurança. Ela já estaria no seu preço teto, baseada nesse método. Então percebem como funciona? É bem simples. Mas eu quero puxar a atenção de vocês para alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer esse método. Esse método não pode e nem deve ser seu único filtro para comprar uma ação. Não se esqueça de avaliar bem o que a empresa faz, como ela ganha e gasta o dinheiro dela, quais as suas políticas de investimento daqui para frente, ou seja, faça seu trabalho de casa antes de colocar seu dinheiro suado na renda variável. E muito cuidado com efeitos não recorrentes. Às vezes, a empresa que você for olhar está com uma porcentagem alta de dividendos naquele momento, mas quando você dá um zoom nos resultados da empresa, vê que é uma receita que ela só recebeu naquele período. Então tenha muito cuidado com isso. Lembra que é o teu dinheiro que está na reta. Lembrando sempre que esse vídeo não constitui recomendação de compra ou venda de nenhum ativo aqui citado e que o caráter aqui é apenas educacional. Agora me diz aí, já conhecia esse método de escolha de ações? E me conta qual a sua melhor ação pagadora de proventos que você tem na sua carteira. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais. Eu te convido para continuar aqui e ver os outros vídeos que vão aparecer aí na tela final. Deixa seu comentário aí embaixo de próximos temas. Meu muitíssimo obrigado a todos que chegaram até aqui. É isso, pessoal. Um grande abraço. Paz, saúde e sucesso a todos.